a minha intenção no falar sobre a origem do Natal é combater, amém? Combater a idolatria. Mostrar que certas práticas são, na verdade, práticas pagãs. Isso baseado com o que nós estudamos da palavra do Senhor. Amém? Hoje nós estaremos falando, dando continuidade sobre a verdadeira origem do Natal. Amém? Ontem nós falamos que, nós paramos na parte em que Jesus provavelmente não nasceu, no inverno. Nós não sabemos se Jesus nasceu no inverno, no verão, na primavera. A gente não sabe a data do nascimento de Jesus, nem sequer o mês. A gente não tem noção nenhuma do mês que Jesus nasceu. A gente tem noção do mês em que ele morreu. Que ele foi crucificado na cruz e ressuscitou. Que é o mesmo mês aonde o povo de Israel comemorava a Páscoa. Amém? A gente sabe que Jesus foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, no mês em que o povo de Israel comemora-se a Páscoa. Mesmo assim, o dia em que ele foi crucificado, morreu, nem o dia da sua ressurreição com data, fala-se do primeiro dia da semana. Aí há muitas teorias, porque para os judeus o primeiro dia da semana é o primeiro dia que era o dia posterior ao sábado. O que a pessoa fala, se era sábado é domingo. Então, ao primeiro dia da semana, as pessoas foram lá, Marta, Madalena, foram lá pessoas, olhar o túmulo, chegou lá, o túmulo estava vazio. A Bíblia fala no primeiro dia da semana. É o dia em que eles foram, primeiro dia da semana. Então, eles teorizam que o primeiro dia da semana seria o primeiro dia após o dia do descanso. Mas poderia ser qualquer dia. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre um sábado, que era uma determinada data, tinha que se marcar um sábado, um dia de descanso. Não importa se era segunda, se era terça, se era quarta, se era quinta, se era sexta, ou se era o próprio sábado, ou se era domingo, mas uma certa data tinha que guardar um dia além do dia de sábado. Então a gente não entra nessas questões de data. Sabe-se que o Natal, ele é sim algo que foi colocado no protestantismo ou colocado nos que se professam cristãos, incluindo católicos, seja quem for, nessa questão da comemoração do Natal. Não estamos aqui para poder falar assim, você comemora o Natal, você está errado, você como não comemora, você está... Não é isso. Nós estamos mostrando, eu estou querendo passar para vocês o que é verdade e o que é mentira do Natal. Uma coisa certa é, na Bíblia, tá aqui Bíblia, que são esses 66 livros aqui, Gênesis e Apocalipse, não tem nenhuma referência ao Natal, nem para se comemorar ou para comentar dele. Amém? Então nós vamos abrir a nossa Bíblia para nossa meditação, que o que interessa é a palavra de Deus. Amém? Vamos ler no livro de Atos. Amém? Livro de Atos, capítulo 17.
Livro de Atos, capítulo 17. Versículo 15. Atos 17, 15 vai dizer assim: Paulo em Atenas, o seu discurso no Areópago. Amém? E os que acompanhavam Paulo os levaram até Atenas, e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciava a Jesus e a ressurreição. E, tomando-o, levando ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupava, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu, da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas essas coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Amém? Então, irmãos, o que essa passagem quer dizer? Apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, que essa parte aqui é da primeira viagem, ele vai em Tessalônica e em Bereia. Lá em Bereia, os bereanos, tudo que ele falava ia na Bíblia, pesquisar, para saber se o que Paulo estava falando era verdade. Se você ler o texto aí, você vai achar que os bereanos iam ler lá nas escrituras para saber se o que Paulo estava falando era verdade. E eu desafio a você pesquisar se o que eu estou falando aqui é mentira ou verdade. Agora nós deparamos com Paulo, que fala que os atenienses eram idólatras e supersticiosos. Idolatria e superstição. Isso acontece muito no Zap. Manda essa mensagem para não sei quantas pessoas que Deus vai abrir a porta. Irmão, isso é superstição, isso é idolatria. Ah,
porque a menina é uma mulher, não sei na onde, não postou, não repassou e aconteceu tal tragédia. Como que se Deus fosse carrasco? Isso é superstição. E isso tem acontecido no WhatsApp. Ah, não ignora essa mensagem não, porque uma mulher não sei na onde, uma criança não sei na onde, ignorou, aconteceu isso, isso e isso, como se Deus fosse carrasco. Para com isso. Repreende essa pessoa que anda mandando essas mensagens para vocês no WhatsApp. Isso é superstição. É a mesma coisa da pessoa ver o chinelo tombado, vassoura atrás da porta, folha de arruda pendurada na janela. Isso tudo é superstição. E crente está caindo nessa onda. Coloca o diabo, uma foto do suposto diabo e do suposto Jesus. Se você é de Jesus, diga amém. Se você é do diabo, só olha. Mas se você for de Jesus, vai digitar amém. Isso é superstição, isso é coisa do diabo. Isso tá cheio no Facebook. Ah, se você ama sua mãe, diga amém. Se você não ama, só olha. A Bíblia fala que o primeiro mandamento é honrar os pais. Olha para você ver. E eu nem tô falando do Natal, não. Tô falando de superstição. Olha o tanto que nós afrontamos a Deus. A Bíblia fala para não tomar o nome do Senhor Deus em vão, porque não vai ter ninguém por inocente. A palavra profanar é macular o nome do Senhor, o rebaixando, colocando Deus ao pé de igualdade com os ídolos. Isso é tomar o nome do Senhor Deus em vão. A Bíblia é clara em 2 Pedro, em 2 João 9, porque 2 João não tem capítulo, só versículo. 2 João 9 fala: quem não traz essa doutrina, a de Cristo que ele nos ensinou, não recebe em casa, nem lhe dê saudação alguma, porque se cumprimentar, se saudar, tem parte nas suas más obras. Aí a pessoa vê lá postado: se você é de Jesus, você posta amém. Se você é do diabo, só olha. Aí o bestolado vai lá e escreve amém, tomando o nome de Deus em vão. Não se pode determinar com precisão. Até o ponto da festividade dependia da burocracia. 25 de dezembro seguia a festa de Saturnália. De 17 a 24 de dezembro, celebrando o dia mais curto do ano, ou o novo sol. Isso é provado cientificamente falando. Pode pesquisar. Existe um determinado dia, um determinado período do ano. Aqui está o Sol, aqui está a Terra. Há um determinado dia, há uma determinada época do ano em que o Sol está mais próximo da Terra. A gente sabe que a Terra, ela circunda, ela dá um movimento de translação em volta do Sol. Então, se o Sol está aqui, a Terra está mais ou menos aqui. A órbita da Terra seria mais ou menos assim, ó. Então, chega numa determinada distância que o dia fica mais curto. Aí para os pagãos, que já tinham astronomia,
já observavam as estrelas, sabia exatamente qual época o dia seria mais curto. Você já deve ter ouvido falar na televisão do dia mais longo do ano, do dia mais quente, do dia mais curto, de não sei o que, é isso. Geralmente esse dia mais curto, ele dava geralmente no dia 24, de 25, 26 de dezembro. Se comemorava o novo sol. Aí para não ficar fora do dia, eles cravaram a data, 25 de dezembro. Isso no paganismo, onde se comemorava a Saturnália. As festividades pagãs Saturnália e Brunália estavam, ademais, profundamente arraigadas nos costumes populares, para serem abandonadas pela influência cristã. Então, por causa da influência cristã, as pessoas não queriam abandonar essas festas. Irmãos, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês aqui. Isso acontece dentro das igrejas hoje. O que faz uma pessoa famosa é a popularidade. Se ele é um pastor querido, todo mundo fala dele. Se ele é um pastor que prega aquilo que o povo quer ouvir, com as suas piadinhas, com as suas historinhas da carochinha, você pode ver, tá cheio por aí na televisão. Eu podia citar os nomes de uns aqui, mas eu não estou aqui para isso. Eles não vão responder nada para mim. Vai responder para Cristo, para Deus. Porque muitos vai dormir e só vai acordar no juízo final. Por quê? Porque busca a própria glória. Jesus, no livro de João, ele fala: vós buscais a glória dos homens, mas eu busco a de Deus. Jesus falou isso. E outra vez ele fala: quem busca a glória de Deus vai saber se o que é ensinado por Jesus é verdade ou não. Então o Natal, ele está impregnado nessa nova geração de crentes hoje. Tem igrejas que comemoram isso, levando até árvores de Natal para dentro da igreja. Muitas das vezes, nem o culto, por assim o Natal cai no dia 25, no domingo, nem o culto não faz. Tem igreja que nem o culto no dia 25 de dezembro não faz. Para você ver o tanto que nós afrontamos a Deus, ou tanto que se afronta a Deus por aí. A Bíblia fala que mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em qualquer outra parte. Um culto tem 2 horas. 1000 dá 2000 horas. Dividido, vai dar 3 meses. Ou seja, um culto vale mais do que 3 meses de férias. No melhor lugar que você achar na terra aí, se quiser ir. Salmo 84, versículo 10. Mais vale um dia nos átrios do que 1000 em qualquer outra parte. Isso está escrito na Bíblia. E tem igreja por aí que no dia 25 de dezembro nem culto não faz, porque fala que é para poder confraternizar negócio de Natal. Olha o tanto que se afronta a Deus. Os atenienses aqui eram idólatras porque eles não conheciam. Eles mesmos falaram com Paulo: que coisa estranha é essa que nos fala?
falar sobre ressurreição, falar sobre um Deus desconhecido, se a gente não conhece. Agora nós estamos apresentando. Paulo agora está apresentando o Deus. Ele fala: esse Deus a quem vocês adoram, não sabendo quem é, esse é o Deus que eu vos anuncio. Ele criou o céu, criou a terra. Ele que fez toda a raça humana, para quê? Para que buscasse a Ele. Você foi criado, irmão, para buscar Deus. Você foi criado para adorar a Deus. Você foi criado para servi-lo. O mundo hoje está impregnado na idolatria. Existe mais evangélicos supersticiosos do que cristão verdadeiro. Aí Jesus divide a família evangélica em muitos e poucos. E fala a maior parte da família evangélica, que é os muitos aqui, ó, está na porta larga, a porta da falsidade, da facilidade do evangelho. Evangelho que não prega arrependimento, que não prega santidade, que não prega renúncia, que não prega que tem que abandonar a vontade humana para servir a vontade de Deus, abandonar o amor humano para viver o amor de Deus. Olha para você ver. Não importa o nome que você chama o sujeito. Se é de coelho, se é de Papai Noel, se é do não sei o quê. Idolatria. A nossa vida tem que ser consistida somente em adorar o Senhor e santificar o seu nome. Os cristãos, protestantes, comemora o Natal porque vê a igreja romana comemorar. Aí a igreja romana comemora porque vê o paganismo comemorar. Para atrair pessoas. Porque eu disse que a fama é traga por popularidade. Amém? O Natal é a principal tradição do sistema corrupto, denunciado inteiramente nas profecias e instruções bíblicas sobre o nome Babilônia. Seu início e origem surgiu na antiga Babilônia de Nimrod. A origem do Natal tem as suas raízes imediatas posteriores ao dilúvio. Nimrod, o neto de Cã, filho de Noé, foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico que opera no mundo até hoje. O sistema de competição organizado de impérios e governos pelo homem, baseado no sistema econômico de competição e de lucro. Nimrod construiu a Torre de Babel, a que mais tarde se tornou Babilônia, aonde Deus mandou Jonas ir pregar, cuja capital é Nínive. Se você ler a história de Nínive, você fica horrorizado. Todos os inimigos de Nínive eram decapitados, suas cabeças penduradas nos portões. Os portões de Nínive eram todo feito de ossos humanos.
Eles faziam o portão de madeira, deixavam o meio do portão oco e enchia aquilo de osso. Para evitar que as flechas inimigas ultrapassassem o portão. Para evitar que qualquer pancada quebrasse o portão. Eles enchiam. Tá aqui o portão, o meio do portão aqui oco. Eles enchiam o meio do portão aqui de osso humano. Se você ler a história de Nínive, você vai ver isso. Nínive era a capital da Babilônia. Por muito tempo foi a capital da Babilônia, depois mudou. O nome Nimrod, em hebraico, é Mahá, que significa o rebelde ou aquele que se rebela. Sabe-se bastante sobre muitos documentos antigos que falam desse indivíduo que afastou-se de Deus. O homem que começou a grande apostasia, bem organizada. Irmãos, o mundo hoje, aliás, o mundo sempre foi preparado para o anticristo. Para o anticristo. O anticristo, ele vai ser o Nimrod do futuro. Ou o Nimrod que teve no passado. O homem que se rebela contra Deus. O homem que é idólatra, que é profano. É só você ler que você vai descobrir isso. Disse que Nimrod era tão perverso que se casou com a própria mãe. O nome de sua mãe era Semiramis, que por coincidência, no século... Aliás, no século não, 726 anos antes de Jesus nascer, já nas profecias de Isaías, no Egito, nessa mesma época que Isaías profetizava, no Egito criou-se uma deusa lá com esse nome aqui, ó, Semiramis, e ela existe até hoje. É só você pesquisar os deuses egípcios e os deuses romanos, você vai achar Semiramis, uma deusazinha segurando uma criança. Depois da morte, sua mãe e esposa propagou doutrina maligna da sobrevivência de Nimrod como um ente espiritual. Ela alegava que um grande pinheiro havia crescido exatamente no local onde Nimrod foi enterrado. E esse pinheiro nasceu da noite para o dia, o qual passou a ser o símbolo do desabrochar, né, da morte de Nimrod para a vida. Eles falam que Nimrod passou a viver naquele pinheiro. Todo ano, no dia do seu aniversário, né, ela alegava que ele visitava aquela árvore. E que esse dia seria o dia que comemorava o dia do novo sol, o menor dia do ano, que caía exatamente no dia 25 de dezembro. Lembrando que o que eu estou falando aqui é baseado em história secular. Não está escrito na Bíblia. Amém? Estou deixando claro para os irmãos que a minha intenção não é prejudicar ninguém. Amém? Não vai dar tempo de nós continuar falando sobre a continuação hoje. Na terça-feira, que amanhã e segunda não tem transmissão, na terça-feira nós vamos continuar com esse assunto. Que Deus os abençoe.